Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. E se eu te dissesse que essa cena não existe no mangá? Muitas vezes o anime faz alterações terríveis na obra original, mas podemos dizer que o anime de Hunter x Hunter, mesmo não sendo perfeito, é um dos mais fiéis e ainda consegue melhorar muitas cenas do mangá. Animes adaptam a obra original e isso muitas vezes pode prejudicar a mensagem da obra, principalmente porque é necessário estender algumas cenas ou criar novas, como quando criam episódios ou arcos completos que não fazem parte do material original. E o anime de 2011 de Hunter x Hunter talvez seja um dos casos mais bem sucedidos de adaptação. Além de ser extremamente fiel, com exceção da retirada do kite no primeiro episódio, ele não comete nenhum erro muito grave. Só que assim, pelo contrário, ele melhora o design de personagens, não tem filler e principalmente o tema do vídeo, que são as extensões das cenas e momentos que melhoraram o material original. Então nesse vídeo vamos ver cenas de Hunter x Hunter que o anime conseguiu fazer melhor que o mangá, seja por conta dos sentimentos presentes nas cenas ou adicionar informações que dão profundidade para os personagens. Como eu disse, essa cena tão famosa que chegou até a virar meme é exclusiva no anime. Enquanto no mangá vemos sim um pouco da crise existencial do Kurapika, ele é algo bem mais diluído e também menos impactante. Kurapika nessa cena havia acabado de comprar os olhos do seu clã por uma garota mimada que via aquilo como um objeto decorativo e descoberto que sua motivação de vida, a trupe fantasma, havia morrido, e tudo isso na mesma noite. Apesar de não ser uma cena ruim no mangá, a adição da narração faz com que a gente entenda mais sobre o que está passando na cabeça do Kurapika naquele momento. E após participar de um leilão macabro pelos olhos do seu clã e descobrir que seu motivo de vida havia morrido, era natural que o Kurapika se afundasse em um vazio indescritível. Uma cena muito forte, uma das melhores adições que o anime de Hunter x Hunter fez ao conteúdo original. Uma cena que explica bem a crise existencial do personagem e melhora seu desenvolvimento. Ainda falando do Kurapika, temos outra cena que é na derrota do Uvogin. No anime podemos sentir o incômodo de Kurapika quando ele está socando o Uvogin e lutando contra ele. Kurapika diz que se sente enojado com a sensação de sangue em sua mão e seu rosto, ao mesmo tempo que sentimos a raiva em sua voz. Vemos também que o semblante dele está soturno e raivoso com aquela situação que o anime nem mostra em seus olhos. Ele está se importando com a vida do Uvogin, mesmo que ele esteja lá para matar ele, porque o anime consegue mostrar de perto com detalhes as emoções que o Kurapika está sentindo naquele momento. O anime consegue passar uma atmosfera mais sombria e deu um peso à cena. Esse momento tem sombras mais fortes e tons vermelhos mais vibrantes. Uma parte que em destaque é quando o Kurapika coloca a corrente dele no Uvogin e atrás dele aparece a lua vermelha, que lembra tanto os olhos escarlates do Kurapika quanto o sangue derramado por sua vingança. E a adição desse momento ajuda a dar um ar mais sombrio e um peso maior para a luta. Já no mangá, o Kurapika derrota o Uvogin, enterra ele e vai embora. Porém no anime, a cena do enterro e o pós-batalha mostram que para Kurapika aquela luta e a derrota de seu inimigo significaram uma coisa: dar um passo mais perto de sua vingança, mas com o custo de uma vida. Na parte do enterro, vemos que os olhos do Kurapika transmitem um vazio, deixar aquele corpo morto na terra, mesmo que o Uvogin fosse seu inimigo. Após saberem da morte de seu querido companheiro Uvogin, cada membro da trupe tem seu próprio jeito de viver o luto. Então vamos falar do Nobunaga, que foi quem apareceu primeiro. E ele é um que tem o luto mais aparente. No anime é possível perceber a raiva que ele tem do Kurapika por causa da morte de seu amigo. E ao jogar queda de braço com o Gon, já que a trupe tinha capturado eles ali porque eles estavam sendo suspeitos de conhecer o cara da corrente, não voltaria antes de eliminar o desgraçado da corrente. Pegarmos o desgraçado da corrente. Aliados do desgraçado da corrente. É provável que o desgraçado da corrente esteja agindo sozinho. Cada vez que o Nobunaga vencia, ele usava mais força para descontar sua raiva no menino, fazendo com que o Gon ficasse com a mão toda machucada. E seu semblante também transmitia esse sentimento. Seu rosto estava estampado de rancor e o olhar era somente de ódio. Nesse momento, o Nobunaga queria muito que o Gon tivesse alguma relação com o Kurapika, mesmo ele realmente tendo, só que a trupe não sabia, para que, de algum jeito, ele pudesse ter sua vingança. No mangá, durante essa cena da queda de braço com o Gon, Nobunaga parece só estar sério. Toda aquela raiva que o anime transmite não é bem percebida se compararmos as duas versões. O momento de destaque é quando o Nobunaga menciona que o Uvogin só teria perdido se tivesse ocorrido alguma trapaça. Nessa cena, vemos ele chorando com o rosto em completo ódio, mas o anime ganha pontos por construir uma atmosfera pesada desde o início do comportamento do personagem antes mesmo de chegar nesse momento. Outro também que sofreu com a morte de Uvogin foi o Crow, Por ele ser o líder, perder um membro próximo é triste, mas principalmente porque eles eram muito amigos durante esse tempo todo, desde a formação da trupe. Então é pior ainda ter perdido uma pessoa muito especial. E no anime temos um momento que o Crow tá conversando com a Neon e lendo suas previsões, e o Crow lê um poema que fala sobre um Requiem. Então ele lembra do Uvogin e até chora quando lê esse poema.
Chegamos na famosa cena do Requiem do Chrollo, que dedica ao Uvogin. Esse momento do anime se destacou. No mangá ela tem um peso sim, já que é uma cena dedicada para a memória do Uvo, só que assim, quando ela foi animada, ela teve a grandeza que ela precisava. A atmosfera sombria em torno da cena, a iluminação um pouco escura ali para deixar mais sombrio com cara de velório. A expressão facial do Chrollo ao tocar esse Requiem pro seu amigo, ao mesmo tempo que vemos as luzes da cidade de Orkshin e a bagunça que a trupe começou. Então é uma cena muito maravilhosa. E ela não é a mesma coisa sem a trilha sonora. Obviamente não dá pra considerar muito a música, porque não tem como botar música no mangá, só que com a musiquinha de fundo essa cena fica sensacional. Fato interessante, vocês sabiam que a música que o Chrollo toca pro Uvogin, ela realmente existe na vida real? É uma música que foi composta pelo Mozart e que se chama Lacrimosa, e que também é um Requiem. Então, Absolute Hunter x Hunter. Como a música foi feita com o intuito de ser dedicada aos mortos, ela encaixa como uma luva e fica muito perfeita. Mas junto a ela, temos momentos que passam ao mesmo tempo que o Chrollo começa sua música, temos o caos sendo instaurado na cidade. Então é um contraste muito doido, né? Enquanto o Chrollo tá homenageando um amigo, os caras estão matando geral lá em Orkshin, entendeu? Então ver o Chrollo controlando a música como maestro e tem ângulos diferentes da câmera enquanto ele faz isso, mandar uma vida pra essa cena, mesmo que ela seja uma homenagem aos mortos. E é uma coisa que o mangá não é possível fazer, mas essa cena também é muito boa no mangá, mas o anime deu um toque final. Meruem e Komugi são um dos personagens mais adorados pelos fãs de Hunter x Hunter e também são muito lembrados pelos momentos emocionantes que eles deram pra gente, e nesse daqui o anime ganha de muito. Em seus momentos finais, após Meruem ser envenenado em batalha com Netero, ao saber que vai morrer, ele decide passar seus últimos momentos com Komugi, que por conta da contaminação, depois quando eles se encontram, vai também morrer. No anime, essa cena tem momentos muito delicados, onde vemos os últimos movimentos da partida de Gung entre eles, e aí quando Meruem diz pra ela que é a doença contagiosa, a Komugi fica feliz, mesmo sabendo que ela vai morrer, porque ela sabe que ela vai poder ficar ao lado do Meruem nesses últimos instantes. E aí tem um desenho do rosto dela, e fica cheio de brilho e iluminações mais claras, mostrando a pureza e a felicidade imensa que ela tá sentindo. Temos cenas muito bem trabalhadas que conseguem transmitir o sentimento de que cada minuto que passa no episódio, o tempo dele está se esgotando. Nos últimos momentos dele e da Komugi, vemos que o anime utiliza desenhos deles se enfrentando, algo que é diferente do mangá e logo eu vou falar. Quando finalmente chega o momento final, a morte deles dois ali, vemos tudo ficar escuro e dá lugar a uma cena muito linda, sabe? Um desenho maravilhoso, onde Meruem e Komugi estão mortos um no braço do outro, mas é um desenho muito bem detalhado para poder fechar com chave de ouro a relação desses dois personagens. Porém, o mangá não é tão emotivo assim, por incrível que pareça, tá? Temos momentos sentimentais sim, só que as interações deles jogando Gung não chegam nem perto do anime. Ao invés de vermos desenhos deles, são somente painéis pretos com balões de fala. Eles ficam falando dos movimentos ali de Gung, eles ficam falando do que eles sentem. Basicamente, só balão de fala que se seguem por várias páginas. E isso tirou muito da emoção que o anime colocou pra gente na televisão, né? Pros últimos momentos de vida dos personagens. E tipo assim, não tem nenhuma arte pra poder lembrar deles, é basicamente só balão de fala, com alguns poucos desenhos, mas não são desenhos muito grandes assim pra gente se sentir tocado. Mas o processo de morte e o fato deles aproveitarem esses momentos finais vivos é bem melhor no anime, que nem eu tô falando aqui, porque ele conseguiu construir uma narrativa final e acabar com essa história da melhor maneira possível, já que faz o espectador relembrar cada momento que o Meruem e o Komugi viveram até aquele momento, onde eles se despedem pela última vez. O encontro de Killua com Kanari tem uma parte inédita no anime. No arco da família Zoldyck, após Killua ser levado à força por sua família, conhecemos os membros da família do Killua e os trabalhadores da propriedade do Zoldyck, incluindo a Kanari, que é uma mordomo que tá lá na casa dele. O anime apresenta ela de uma forma mais aprofundada porque a gente vê a relação que ela tinha com Killua desde criança, então cria um vínculo maior com a Kanari. E a Kanari é uma assistente de mordomo em treinamento com o trabalho de proteger e servir a família dos assassinos, e não pode ter relações pessoais com eles, né, porque ela tá trabalhando. E o anime vai mostrar a relação entre ela e o Killua de uma forma muito diferente que o mangá não fez, que é a infância deles. A Kanari se apresenta pra Killua e mesmo ela dizendo que não pode tratar ele como igual porque ela é uma funcionária e ele é o dono da casa, né? Ela ignora tudo e faz com que eles se aproximem. Ela tava usando o passo silencioso quando ela foi aparecer ali pro Killua, a técnica de assassinos característica dos Zoldyck. E ela diz que aprendeu, só que não tinha percebido que tava usando. Então o Killua fica animado pra isso, né? E decide ensinar ela o eco do ritmo. Então eles passam o tempo se divertindo, eles acabam se aproximando, viram amigos, até que também eles lutam contra intrusos, né?
o Killua ajuda a Canary a proteger a casa e inclusive ela usa a técnica do eco do ritmo para derrotar os inimigos. O anime no geral mostra um background para ela, então faz com que o espectador saiba quanto a Canary é importante para a família Zoldyck, tanto na questão de segurança, mas principalmente como a primeira amiga do Killua, né? Porque ele vive naquele ambiente tóxico e tudo mais. Por outro lado, o mangá não mostra nada sobre a sua origem. Togashi apenas desenha a Canary exercendo sua função, que é proteger a família Zoldyck. Quando Gon, Leori e Kurapika chegam para poder salvar o Killua, a Canary tá lá para poder impedir que eles entrem na mansão. E é basicamente isso que acontece durante o encontro deles. Vemos a Canary mostrando suas habilidades, ela luta com os meninos, mas não tem nada de passado. Não tem nenhuma conexão praticamente entre o leitor e ela, porque a gente não sabe a relação que ela tinha com o Killua. Só lá no final desse confronto entre o Gon e ela, que ela diz que, assim, ela aparece, né, chorando e falando pro Gon e pro Leori e pro Kurapika protegerem, salvarem o Killua, dando a ideia de que ela teve algum vínculo com ele, só que o mangá não mostra isso, então perde um impacto bastante da cena. Então, assim, o anime melhorou muito a cena da apresentação da Canary, porque se a gente só lê esse mangá e depois não vê esse anime, cara, ela é uma personagem muito, muito, muito esquecível, que não contribuiu nada pro desenvolvimento do Killua. Só que o anime mostrar o passado que ela teve, que, pô, ela foi a primeira amiga do Killua, entendeu? Assim, tirando a Luca, né? Vamos tirar ela lá, mas tipo assim, pô, beleza. Ela foi a primeira amiga do Killua ali que a gente viu. Então, ela é bem importante pro desenvolvimento dele como personagem. E o anime deu uma força pra gente, introduzindo um backstory pra personagem, fazendo com que ela se torne importante pro desenvolvimento de Killua e pra que a gente veja aqui que ela não foi só uma outra personagem aleatória. O anime fez a apresentação da trupe fantasma ser muito mais imponente e digna de um grupo de vilões do que o mangá. Lá no comecinho do arco de Yorkshin, antes do leilão começar, vemos a Neon e o Kurapika. Ele vai começar a trabalhar para a família Nostrad, e a trupe também estava lá em Yorkshin simplesmente para roubar tudo. No anime a gente vê que a apresentação da trupe é de uma maneira muito misteriosa. Quando o Chrollo aparece, não mostra o rosto dele, tá cheio de sombra. As roupas do Chrollo também ali com aquela cruz invertida são mostradas, ele com o livrinho dele, e tem ângulos que deixam com que o líder seja mostrado de uma forma imponente. A gente também vê que a base da equipe é um lugar escondido, afastado, um pouco mais escuro ali. E depois vemos a apresentação de alguns membros, gradualmente, mas vemos que eles vão fazer o caos e que os caras são brabos, entendeu? Mais tarde, lá na hora de escutar a Neon dentro do carro, somos apresentados pro restante dos membros, que são o Feitan, o Nobunaga, a Mati e o Franklin, e eles aparecem ali pra atrapalhar as contas da Neon, entendeu? Já o mangá faz o contrário. O Togashi apresentou primeiro o Feitan, o Nobunaga, a Mati e o Franklin, e a parte lá da Neon no carro, entendeu? E depois a gente vê o Chrollo e o resto do grupo. E essa cena é melhor no anime porque ele apresentou cada membro de forma mais devagar, uma vibe mais sinistra, como vilões mesmo, sabe? Com sombra e tudo mais. Só que assim, pô, o mangá tinha menos sombra, menos painéis que dessem características ameaçadores aos membros da Guiné Rodan. E assim, logo depois que a gente vê o Feitan, o Franklin, a Mati e o Nobunaga, a gente já é direto jogado para um painel que tem o rosto de todos os membros da trupe. Então, não tem esse mistério de ir mostrando cada um ali chegando na base e tudo mais. Foi algo bem mais direto e, pô, assim, tirou totalmente a vibe sombria de vilã que a trupe fantasma tem, né? Então, pô, o anime melhorou muito isso. Não vou nem comentar a trilha sonora, que é a música característica da Guiné Rodan, enfim, isso eu não vou considerar muito não. Mas, pô, o anime esculachou nessa cena também. Eu não tô dizendo que o mangá de Hunter x Hunter é ruim, pelo contrário, é uma coisa muito maravilhosa, e se não tivesse o mangá a gente não teria duas adaptações muito boas pra anime dessa obra que o Togashi. Só que, tipo assim, cada obra, né, toda obra na verdade, tem seus problemas e tem seus acertos, e, por exemplo, a adaptação de anime pode fazer coisas melhores que o mangá, ou o mangá fazer coisas melhores que o anime, e tá tudo bem, isso não vai fazer com que a obra seja horrível só porque o anime foi melhor que o mangá. E eu acho que elas não deviam ser vistas como separadas, entendeu? O mangá de Hunter x Hunter é o material original, e aí o anime ele vai adaptar a maior parte do material original. Não tem como ficar 100% fiel, assim, mesmo que esteja literalmente tudo igual, nem sempre na verdade vai estar, né? Sempre vai ter alguma coisinha ali que vai ser diferente, que pode acabar melhorando ou piorando o que aconteceu na cena. O mangá de Hunter x Hunter vai complementar, né, da base pro anime, e o anime vai melhorar algumas coisas que nem a gente viu nesse vídeo. Se vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like aqui, tá? Se inscreve no canal pra vocês verem mais vídeos de Hunter x Hunter, e comenta aqui se tem alguma outra cena que vocês acham que é melhor no anime. É isso, espero que vocês tenham gostado.